Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Um estudo da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, mostra que crianças inseridas em famílias religiosas têm 40% menos chance de usar drogas, 60% menos possibilidade de se tornar adolescentes depressivos e maior incidência de características que remetem ao sucesso, como autoestima e maior senso de propósito. Um outro estudo, agora da Harvard, revela que os benefícios de levar os filhos à igreja. O estudo descobriu que crianças que participavam de uma atividade religiosa ou tinham uma vida de oração ativa eram mais positivas e tinham maior satisfação com a vida quando atingiam seus 20 anos. Esses jovens adultos tinham uma tendência de escolher um estilo de vida mais saudável, evitando beber, fumar, usar drogas e promiscuidade sexual. Usando uma amostra de 5.000 crianças durante um período de 8 a 14 anos, o estudo trouxe revelações impressionantes. Pelo menos 18% dos frequentadores regulares da igreja relataram níveis mais altos de felicidade em seus 20 anos do que seus colegas não religiosos. E, mais importante, 29% tendiam a se unir a causas comunitárias e 33% se afastavam de drogas ilícitas. Hoje, aqui neste programa Sociedade Aberta, vamos falar da religiosidade na formação dos filhos. O papel da religião que tem na formação das crianças e também dos adolescentes. Por isso, nós estamos a receber aqui dois cidadãos ligados à igreja, que frequentam, têm a sua vida religiosa. Estamos aqui a receber Lenin Reis, que é empresário. Boa tarde. Boa tarde. Também tem uma vida religiosa ativa. Exatamente. E nós estamos a receber também a Dirce Alves Segueira, também, que é, portanto, é empreendedora, é mãe e tem uma vida também religiosa ativa. Sim. E vão aqui, ao longo deste programa, partilhar a vossa experiência e dar pistas e com bases nesse estudo. Mas, como sempre, no nosso programa, nós teremos outras participações ao longo deste programa. Vamos ter também a participação de James Tavares, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e também da Lenisa Soares, que é pastora, é superintendente da Igreja do Nazareno, mais à frente. Estamos aqui a receber esses dois cidadãos. Lenin Reis, para si, o que é isso de religiosidade familiar? Pronto, o próprio Evangelho, ele é muito focado para a família, não é? Onde é que, uma vez que uma pessoa recebe o Evangelho, conhece a Cristo, a tendência natural é de partilhar. Normalmente, quando você conhece algo que você considera algo bom, não é? E algo partilhável, você tem o prazer de poder partilhar e, principalmente, vai fazer isso primeiro com os seus. Não é? Quando nós falamos da religiosidade familiar, isso não abrange apenas pai, mãe, filho. Abrange primos, avós, tios, pais. Não é? Falo pais no sentido adulto, o pai do pai. Uhum. Não é? Então, a tendência natural é de, a partir do momento que uma pessoa conhece o Evangelho, tende a transmitir essas boas novas, né, que é o Evangelho, para o seio da família e toda a influência positiva que é a religião para a família, independentemente de grau, né, de grau familiar ou parentesco com a pessoa. Quanto dentro de casa, mais ainda. Principalmente porque a influência viva fala alto. Né? Então, eu estou transformado, eu me converti, estou transformado. A minha mãe vai querer saber porquê, ou vai perceber as mudanças, e essa influência vai de alguma forma, ou de uma forma falada ou não, passar para ela, e ela vai querer saber como eu alcancei a mudança, porque ninguém conhece o filho mais que a mãe, sabe realmente que o filho está diferente, não é? E assim cria-se uma base religiosa dentro da família. Pode ser agora, ou pode ser que já venha de muitos anos, né? Que tende também a tornar-se uma tradição familiar. Dirce Alves Segueira, nós gostaríamos também de saber se a família tem esse efeito, esse impacto mesmo na escolha
da religião, o impacto, isso que o Lenin falou aqui, de observar. Toda a família vai observar para aquela pessoa. Por que converteu e por que é esta mudança? Então, normalmente, nós queremos que a nossa família, ou seja, os nossos filhos, cresçam com o melhor. Por causa da nossa mudança, escolhendo certa religião, nós queremos que o nosso filho sinta a mesma mudança que nós sentimos. Porque considerando que a nossa vida, que temos uma vida feliz, então nós também queremos que o nosso filho tenha o mesmo, ou seja, que sejam preparados para que futuramente possam, enfrentar as dificuldades. Então, quando praticarmos a religiosidade em nossa casa, na nossa família, estamos a preparar os nossos filhos para o futuro. Então, quando praticarmos a religiosidade, ou seja, demonstrar o nosso amor a Deus, através de algumas práticas como orações, alguns rituais, ou seja, vamos demonstrar o quão comprometidos estamos para demonstrar o nosso amor a Deus. Então, No início do programa eu apresentei aqui 2 estudos, né, que eu encontrei, achei curiosos, que é importante partilhar. Infelizmente nós não temos estudos desses aqui em Cabo Verde, são estudos importados de outras realidades. Vimos, por exemplo, quem está dentro de uma religião pelo menos os estudos mostram que são mais felizes, podem ter menos problemas. Sim, eu concordo plenamente, porque a minha família é o exemplo. Então eu posso ver a felicidade das minhas crianças, eu posso ver a cumplicidade que eu tenho com o meu marido, o respeito, a confiança. Então nós transmitimos isso para os nossos filhos. Então, quando uma família cria os seus filhos no respeito, demonstrar sempre amor, e com certeza a família será mais feliz. Também gostaria de ouvir sobre esse estudo, porque você fez um comentário na hora que nós estávamos aqui a ouvir a música e disse que está dentro do seu campo. Sim, eu senti em casa, né, como eu disse. Ou seja, eu vi o relatório, o estudo, como uma base de conforto, né? Ou seja, eu percebi claramente de que a ideia que eu tenho, não é, já está a ser transmitida através dos estudos, ou ser comprovada através dos estudos. Eu achei também muito interessante e eu penso exatamente desta forma. Ou seja, uma criança que é educado nos princípios religiosos tende a ter uma postura diferente perante a sociedade, em vários campos, inclusive de liderança. Não é? Curiosamente. Porquê? Porque uma criança que é ensinada nos princípios da igreja, ou dentro da igreja, dizer assim de uma forma mais direta, ela vai aprender desde cedo, por exemplo, representar-se publicamente. Não é à toa que muitos cantores vêm da igreja. Não é? Porque recebem toda uma bagagem e uma educação, tanto a nível da arte, como a nível da apresentação, como a nível da liderança, e as crianças desde a tenra idade já estão na frente de uma congregação para cantar, para falar, para desenvolver, para apresentar, não é? Desenvolver uma ideia, etc. Isso, desde muito tenra idade, a criança já está, de certa forma, a ser preparada para ser um líder na sociedade, e um líder de princípios positivos. Dirce, pode nos dizer qual é o papel dos pais na formação dos filhos? Então, os pais têm a responsabilidade de ajudar os filhos, ou seja, de apoiar os filhos no seu bem-estar, desde a educação a prever, como é que eu posso falar, a prever que os filhos estejam bem, tanto físico como psicologicamente. Então, tem algumas coisas que as crianças não aprendem na escola, por exemplo. Tem valores e princípios que as crianças aprendem em casa ou mesmo na religião.
mas a matemática, o português e outras coisas, eles aprendem na escola. E tem outras coisas também que eles aprendem na sociedade. Então, por isso, os pais devem estar sempre atentos ao desenvolvimento físico e psicológico dos seus filhos. Uhum. Nós estamos aqui a falar da religiosidade na formação dos filhos, mas nós temos também aquela questão do respeito pelas religiões, saber viver com as diferenças religiosas. Isso também é responsabilidade dos pais? Dos pais explicar isso para os filhos em relação ao respeito pela liberdade religiosa? Com certeza. Naturalmente. Uhum. Sim. E como é que, primeiro eu disse, depois eu vou para a Lenine Reis, como é que os pais podem fazer isso? Por exemplo, se um filho diz, eu não quero frequentar a igreja que o papai e a mamãe vai, por exemplo, eu quero ir para um diferente. Qual deve ser a postura dos pais? Acho que os pais devem demonstrar o respeito pelos filhos acima de qualquer coisa. Uhum. Eu particularmente... Por exemplo, se for uma criança. Sim. Eu gostaria muito que os meus filhos fossem comigo para a igreja a cada semana. Uhum. Porque eu pergunto isso porque quando chega na adolescência nós percebemos aquela rebeldia que pode existir. Acho que sempre devemos demonstrar respeito, tanto para a criança como para o adolescente. Devemos mostrar que eles têm o seu poder de escolha. Mas também devemos mostrar que cada escolha, quem sofre consequências são exclusivamente eles. Então, devemos ensinar os nossos filhos sempre a fazer o bem, a escolher o certo. Então, ensinar que na religião eles vão aprender algumas coisas que serão importantes para o futuro deles, a sua preparação, e tanto física como psicológica. Então, quando os nossos filhos olha que são respeitados pelos pais, os pais sempre demonstram amor por eles, dependendo da escolha que eles fizeram. Acho que só com isso eles já vão ver ou vão focar que o pai, a mãe, é um exemplo para eles. Mas no programa anterior que nós fizemos, estávamos aqui a falar da tecnologia, no programa da edição passada, as pessoas disseram que os pais têm que ser exemplo. Mas dentro da religião, ser exemplo como? É praticar o que aprende. É ensinar para os filhos o que você vive. Você não pode ensinar um filho sobre uma coisa que você não vive. Usamos a famosa frase de que não faças o que eu faço, mas faças o que eu digo. Então, isso não funciona com as crianças, muito menos com adolescentes. Então, eles sempre têm um pai ou a mãe como um espelho. Então, nós devemos fazer primeiro e depois ensinar para eles. Não adianta só falar e se não fizer. Lenine Reis também sobre essas duas questões. Olha, a primeira questão, relativamente à questão de escolha. Tem um aspecto que eu acho curioso e extremamente importante. É que, na verdade, muitas vezes acaba existindo aquelas posição de conveniência, a posição de conveniência. Mas eu digo claramente de que melhor do que deixar o seu filho escolher é ensiná-lo a escolher. Exatamente. Ensiná-lo a escolher certo, não é? Como fazer isso? Através, por exemplo, do incentivo, ok? Muitos consideram que para a criança não devemos obrigar a criança. A questão não é obrigatoriedade. A questão é a criar mecanismos, métodos, não é? Para fazer com que essa criança sempre escolha o melhor. Porque os pais, independentemente da religião, os pais querem sempre o melhor para o filho, querem sempre que ela escolha o melhor. Muitas vezes nós tendemos a pensar assim, não, se a criança não quer ir, deixa, é a escolha dele. Calma, é uma criança, primeiro. Não é? A criança, até certa idade, não escolhe por si mesmo, em todos os aspectos. Quem escolhe é o pai, inclusive a roupa. Okay? Então, não é o fato do meu filho ou da minha filha, que ainda não são maiores, vão escolher que vão vestir desta forma. Desculpa. Não. Enquanto está em minha casa, você veste de acordo com os princípios que nós determinamos, que nós achamos ser o melhor. Não é deixá-la à vontade, porque é uma questão de deixar escolher. Não, é ensinar a escolher. Ensinar porque que essa roupa aqui é melhor do que essa. É a mesma coisa relativamente, por exemplo, à educação. Digamos que
se eu vou deixar a minha criança escolher, ela vai escolher não ir para a escola. Sim. E eu não vou deixar porque a escolha dele. Não! Qualquer pai vai criar mecanismo, bom, muitos acabam exagerando às vezes também, por exemplo, através da violência e tal. Não, não é certo isso. O certo, por exemplo, muitas vezes eu sento com crianças para ajudá-los a entender o que é que os aguarda no futuro. Porque a criança, de uma forma natural, não importa com o futuro. As crianças querem viver o agora, o momento. Então, tipo assim, eu não quero ir para a igreja ou não quero ir para a escola. Então, olha, vamos trabalhar esse aspecto porque temos aqui um problema. Não é? E criar mecanismo para alcançar um determinado objetivo. E não simplesmente, não quer ir, não vai, pronto, é a escolha dele. Não, não é assim. Nós vamos ensinar essa criança a escolher. E nós também temos 2 participações neste programa. Vamos agora acompanhar a pastora Lenisa Soares, superintendente do Distrito Norte de Cabo Verde, da Igreja do Nazareno. E também vamos ouvir James Tavares, que é um dos líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu pessoalmente acho que é muito importante. Eu tenho visto isto nas minhas próprias filhas. Tenho uma de 15 anos, outra de 7 anos. E o fato de elas virem aqui à igreja cada semana e poderem aprender técnicas ligadas à leitura, ligadas à escrita, interpretações, tem ajudado muito na educação delas. Não é? Nós vemos que muitas vezes os jovens, quando recebem perguntas dos professores, muitas vezes tendência a ficar caladinhos, não é? Mas aqui na igreja, e creio que nas igrejas também acontece a mesma coisa, é que os jovens aqui são convidados a participarem nas aulas. Isso aumenta a capacidade deles de poder responder, não é, com mais certeza as perguntas que são feitas. Eu acho que é muito importante. E quando nós estamos a falar na questão da educação de filhos, a tendência é nós reproduzirmos os modelos que nós recebemos da nossa própria educação. E nós temos essa preocupação com a transmissão de valores, as regras e normas sociais, mas tudo isso acontece porque foram buscar a própria Bíblia, a palavra de Deus, a essência de Deus, os valores necessários. Portanto, falar da educação de filhos começa, sim, pela necessidade de introduzir um relacionamento com Deus. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, a própria Bíblia nos traz várias informações de como é que os pais devem relacionar com filhos, qual é a responsabilidade dos pais sobre os filhos, qual é a responsabilidade de filhos sobre pais, sobre os cônjuges. Há uma série de informações e instruções precisas e preciosas. Quando nós as colocamos em prática, certamente nós temos visto, isso não é publicidade, não é ser tendenciosa por ser pastora, mas é bem claro quando nós vemos crianças crescendo dentro de um contexto do cuidado com a espiritualidade em si, nós notamos a diferença de quando uma criança não cresce dentro de um contexto com estas características. E a diferença nem sempre é positiva, porque quem geralmente cresce dentro de um contexto espiritual, onde há preocupação com os valores, aquela dar satisfação a Deus, não é? Procurar seguir as orientações, certamente a pessoa terá uma outra linhagem de pensamento, uma outra abertura, um outro cuidado no relacionamento familiar. Falo também nessa questão da educação de filhos e relacionamento parental. E quando isso não acontece de forma natural, é necessário a interferência dos pais nesta questão da religiosidade dos filhos? Sem dúvida. Muitos certamente não estarão de acordo comigo, porque eu tenho ouvido várias vezes as pessoas dizerem: deixa, é criança, quando crescer vai escolher o que quer ser, com quem quer se identificar. Mas a Bíblia diz algo muito interessante que eu desafio a todos a refletirem: instrui o menino o caminho em que deve andar, e até envelhecer não se desviará dele. Portanto, é necessário nós darmos direções em várias coisas. Nós nunca dizemos: se é criança, quando crescer vai decidir se quer ir à escola ou não. Nós não dizemos isso.
Então, por quê que não encaminhamos no conhecimento? Se não mostrarmos o caminho, como é que a pessoa vai saber qual é o caminho a seguir? É necessário uma interferência dos pais, sim, porque também vai dar uma consciência do cuidado. Eu não usaria a palavra interferir, mas sim a palavra guiar. Os pais são guias, não é? Há uma escritura na Bíblia que nós gostamos muito de ler, que diz que é de pequenino que nós podemos ensinar os nossos filhos, não é? A seguirem a Deus, o Pai Eterno e o seu Filho Jesus Cristo. Então, interferir não seria a palavra certa, mas sim guiar. Os pais que guiam têm mais sucesso daqueles que interferem. E de uma forma geral, a questão da religião na educação dos filhos, como é que os filhos podem ser guiados, digamos assim, a seguir este caminho? É bem simples. É ler as Escrituras com os filhos, ajudá-los a entender quais são os mandamentos, ensinamentos de Deus, o Pai Eterno e o seu Filho Jesus Cristo, e ensiná-los a praticar. E, principalmente, ser o exemplo. Se nós formos o exemplo daquilo que nós ensinamos, os filhos vão poder realmente ver que o caminho que nós seguimos, aquilo que nós temos ensinado a eles, é um caminho correto. Guiem os vossos filhos. Programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a religiosidade na formação dos filhos. Lenin Reis, nós acompanhamos aqui dois religiosos a dar a sua opinião. Eu gostaria de ouvir um comentário, o que disseram aqui. Primeiro, no comentário da pastora, ela inclusive usou o verso que eu ia citar logo de seguir, que é Provérbios 22:6, que diz, ensina realmente a criança o caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dela. E de fato acabamos quase que tendo o mesmo pensamento, não é? Ou seja, e também com o a seguir, James Tavares. É que passou pela cabeça que a James seria no minha, mas é James mesmo. É João Tavares, mas todo mundo conhece como James Tavares. Exato. Ela disse, ele falou sobre ser um guia, não é? Que é aquilo que eu disse sobre escolher, aliás, sobre ensinar a escolher. Ensinar a escolher é ser um guia, não é? E de fato, esse é o esperado. Agora, pensemos também, as crianças crescem e um dia essas crianças vão escolher de uma forma coesa, de uma forma coesa, depende também do ensinamento, ou da educação, da maturidade. Mas o fato é que você tem um período, não é, que você vai ensinar essa criança. Sempre os pais ensinam, mesmo até velhos. Mas tem um momento em que essa criança realmente vai tomar uma decisão. Aliás, já não é criança. Digamos, a partir dos seus 17, 18 anos, já a criança, ou o filho, troco por filho, já o filho está numa maturidade que vai fazer a sua própria escolha. Ali já é com ele, não é? Mas antes disso, eu não vou simplesmente lavar as mãos se o meu filho decidir ou uma religião diferente ou religião nenhuma, não é? Não. E muitas vezes, também te chamo a atenção por isso, e o James mencionou isso, muitas vezes os pais têm muitas vezes culpa também da revolta da criança, não é? Talvez porque não usou melhores métodos ou porque não se tornou aquilo de forma atrativa. A religião não deve ser um fardo, mesmo para a criança. Aliás, sobretudo para a criança. Então, muitas vezes, os pais falham nos métodos. E isso, de fato, há casos que levem a traumas ou a revoltas, não é? Porque ela não deve ser imposta. Quando eu falo de ensinar a criança a escolher, eu não estou falando de imposição. Eu estou falando de métodos estratégicos, de atração, de tornar aquilo bonito, não é? Ou baixar na linguagem da criança para que ela possa ver a religião e ver o meu Jesus como algo uau, não é? A criança tem que ter isso nele. E não, muitas vezes, pais falham nesse sentido de ensinar um Deus que castiga. Olha, se você não fez isso, Jesus vai castigar você. Não, não é desta forma. Não é? É atrair a criança para que ela possa amar Jesus. É o que eu quero para a minha vida. A criança vai escolher desde cedo. E quando chegar depois, a passar a fase da adolescência, principalmente, vai estar apenas a confirmar que, de facto, é isso que ela quer para a vida dela. Vamos ouvir os comentários também de Dirce Alves Sequeira. Sim.
Então, eu acho que a forma que vamos ensinar crianças são bem diferentes da forma como vamos ensinar, tipo, adolescentes. Então, devemos ensinar... Tipo, crianças é mais fácil de ensinar. Já no meu caso, eu tenho crianças tipo de 8 anos para baixo. Então, é muito mais fácil de ensinar a escolher, tipo... ir para a igreja ou não, ou fazer algumas coisas. Mas no caso do adolescente, o adolescente tem mais poder de escolha. Mas também eles estão preparados psicologicamente para sofrer com as consequências das suas escolhas. Então, normalmente, no caso do adolescente, tem que ter uma estratégia diferente de ensinar, ou seja, de guiar, como o James falou. Então, no caso do adolescente, não devemos impor, devemos sempre demonstrar respeito, devemos demonstrar que eles têm a sua liberdade para escolher adorar a Deus ou não, ou seja, de praticar a sua religiosidade. Na família, é claro que vamos continuar fazendo isso dentro da nossa família e vamos convidar sempre a participar, vamos fazer juntos. E talvez, se eles não querem seguir, mas o que ensinamos, com certeza vai permanecer com eles. Mas crianças pequenas é mais fácil de ensinar. Eles são mais curiosos normalmente para saber sobre Deus, e tem mais Jesus perguntas Cristo. diretas, exatamente, né? E tem mais objetivas perguntas também. Sim, e eles querem sempre saber mais. Eles querem, tipo, quando eu crescer eu quero ser isso, tipo, Jesus é o meu amigo, eu quero saber mais sobre Jesus Cristo, tipo assim. Mas já na adolescente é uma fase mais difícil, porque eles aprendem muito lá fora, não é? Então nós, pais, devemos estar preparados para que possamos ensinar os nossos adolescentes a fazer melhor escolha. E nós temos um telespectador em linha, Humberto Fortes, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos que partilhasse connosco a sua experiência sobre a importância da educação dos filhos dentro da religião. Assim, eu sou grato por causa disto, porque tenho 2 filhas, já neste momento nasceram praticamente como membros da igreja, da minha religião. Sempre eu coloquei duas coisas em mente na educação dos meus filhos em relação à religião e à nossa própria igreja. Nós precisamos ensinar pelo exemplo, também pelo preceito. Quando são crianças, aprendem muito com o exemplo, não é? Eles copiam, eles seguem os passos, eles fazem as coisas que eles veem os pais a fazerem. E quando eles começam a crescer e tornarem-se na idade da adolescência, eles já começam a praticar as coisas que eles aprenderam quando eram crianças e têm a oportunidade de fazer escolhas, mas há princípios que vão ajudá-los no sentido de escolher as melhores coisas do dia a dia, na escola, com os seus amigos. E a segunda coisa, a importância da família em torno dos nossos filhos, não é? A igreja ou a religião, para mim, é um suporte. Não é aquilo que vai moldar os nossos filhos. Quem molda os nossos filhos é os princípios que nós aprendemos, quem o faz é os pais, não é? Dentro do lar, dentro da família, dentro dos costumes e os hábitos corretos, a liberdade de ensinar as coisas corretas e ajudá-los a se tornarem boas pessoas. Está bem? Sim. Quer continuar? Sim. Tem mais alguma coisa? Gostaria de partilhar? Eu penso que era isso que eu gostaria de compartilhar convosco nesse sentido, não é? De ensinar pelo exemplo e pelo preceito e deixar com que os nossos filhos, que estão crianças como jovens ou já na idade da adolescência, terem a oportunidade de fazer essas escolhas e ter esses 2 suportes, o suporte familiar e também o suporte religioso, não é? Também que dá-se aos pais esse suporte forte para se tornar os seus filhos bons cidadãos, boas pessoas no dia a dia. Está bem, nós agradecemos. Os pais também para se formar as suas próprias famílias, não é? Nós agradecemos, Humberto Fortes. Muito obrigado. Obrigado. Tá
Tá, muito obrigado. Vamos começar a continuar com a Dirce para fazer um comentário do que disse aqui o Humberto Fortes sobre essa questão de ensinar como exemplo, né? Eu gosto muito de usar essa frase, ensinar pelo exemplo. Então, eu gostei muito do que ele falou. Vamos ensinar pelo exemplo, pelo preceito. Então, seria tão bom se nós, como pais, sempre possamos fazer boas escolhas, possamos suprir todas as necessidades dos nossos filhos, ajudá-los para que no futuro eles possam ser bons cidadãos e bons líderes que possam ajudar o nosso país no futuro, porque eles são o futuro do nosso país. Lenin Reis também, sobre o que disse aqui o Eu queria Humberto. comentar um pouco o aspecto da adolescência, focar um pouco na adolescência. De facto, é uma fase muito delicada e muito importante, principalmente quando se trata da educação religiosa. É preciso entender que o adolescente, ao chegar nesta fase, ela tende a virar a sua cabeça. E isso é de uma forma natural, são os hormônios, isso é ciência, é biologia. Então, eu costumo dar uma dica aos pais e também aos adolescentes, no sentido do seguinte, eu exemplifico desta forma, digo assim, olha, você adolescente é uma corda, né? De um lado tem os seus pais, né? E do outro lado tem o mundo, né? Eu costumo dizer, o primeiro que soltar a corda perde, né? Por quê? Porque a criança, o adolescente, vai estar sob pressão. É a sua fase, é a fase de pressão. Fase de poder querer, conhecer, experimentar, ir e vir, não é? Da forma como quer, dormir na casa dos amigos, receber a influência porque os outros fazem, eu quero fazer também, etc, etc. Só que a tendência é que o adolescente pensa que sabe mais que os pais. Já começa a pensar que os seus pais é de uma outra era, não é? Que não tem a mentalidade moderna, etc, etc. E cria uma certa pressão aos pais para que os pais possam soltar. Eu digo os pais, se soltar, você perde. Porque a criança o adolescente, tende então rapidamente a explorar campos perigosos que muitas vezes acaba não voltando ou as consequências o prende perante uma vida que não foi o ideal, ou que não era o ideal idealizado nem para os pais nem para a própria criança. Não é? Então, o ideal é que os pais não devem desistir ou não devem ceder à pressão, porque o próprio adolescente vai criar muita pressão. Agora, no entanto, aquela base que a criança recebeu, digo, se caso isso aconteça, eu quero aqui partilhar um pequeno testemunho, que é o meu caso. Quando eu fiz 18 anos, eu saí da igreja. Fui visitar o mundo, conhecer. Inclusive, eu fui artista. Muitos ainda devem lembrar de Leo Jackson, que era o personagem, exatamente, que eu interpretava nessa época. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que quando eu estive no mundo, conhecendo, dançando, participando de vários palcos a nível nacional, havia princípios em mim que não me deixaram perder. Aquele verso, não é? Ensina a criança o caminho em que deve andar, até quando eu envelhecer não se desviará dela. Por quê? Por conta da educação que eu tive, eu estive no meio algumas vezes pesado, mas eu não usei drogas, eu não usei bebida alcoólica, eu nunca fumei e eu fui altamente tentado, inclusive para moças que eu gostava, queriam que eu fumasse, mas de jeito nenhum. Nem sequer, pronto, eu sou adventista, os adventistas normalmente não bebem café pura, né? Café preto. Não é questão de preto, café. Sim. O próprio café, a minha reação perante o café era a reação daquilo que a criança aprendeu. E qual era a reação? Café é veneno. Então eu não quero café. Não bebia café, não bebia bebidas alcoólicas, não usava nada, e isso me preservou durante 4 anos que eu passei no mundo. Não é? Eu voltei com os meus 22 anos. Não é? Graças a Deus, eu sou feliz por isso. Não é? Mas eu sou muito grato à educação que eu recebi lá, porque quando eu estava no mundo, já estava sob o meu próprio comando. Não é? Ia para onde eu quiser, fazia o que eu quisesse, e eu sabia que se eu tropeçasse, ou seja, se eu entrasse na droga, por exemplo, o meu sonho de vida já era.
né? Então eu preservei, eu me assegurei naquilo que era, que foi a educação durante a infância. Então eu digo aos pais, não soltem a corda, né? E se eventualmente acontecer, eu espero que toda a educação que a criança recebeu durante aquele tempo o sirva. E ainda tem outro aspecto também das viagens, quando a criança ou adolescente vai formar fora. Ali você saiu, por exemplo, completamente das esferas dos pais. É tudo a bagagem que você colocou durante os primeiros anos da vida que ela vai levar, não é? E que vai servir principalmente para proteger e projetar a sua vida futura. Dir-se também, Dir-se Alves Sequeira, do que disse agora aqui o Lenin Reis, ele deu um exemplo que saiu, frequentava a igreja, uma igreja, ele diz aqui que é adventista do sétimo dia, e a Dir-se Vera Cruz também frequenta uma igreja, que é a igreja... A Igreja dos Cristos são dos últimos dias. Portanto, a Dir-se viveu uma experiência parecida ou não? Ou conhece alguém que já tinha vivido algo que Lenin Reis viveu? Eu não vivi uma experiência parecida, porque eu não cresci na religião. Entrou já adulta? Sim, já tipo no meu quase juventude. Adolescência? Sim, adolescência. Mas eu tive um efeito ao contrário do dele. Então eu posso ver o quão importante é saber o propósito de estar aqui. Então eu tinha uma vida onde é que só preocupava com os prazeres momentâneos. Não pensava na vida futura, na importância de ter um futuro. Então depois... E depois de aprender esse princípio, hoje ensina as crianças, por exemplo, a terem fé em Jesus Cristo. E como é que faz isso para ensinar a criança a terem fé, a ter fé em Jesus Cristo? Eu costumo ensinar que tínhamos um passado, que nós estamos aqui por causa de alguma pessoa, não é? Ou seja, por causa de Deus. Então eu ensino também o amor que Deus tem por nós, que eles estão aqui e eles são filhos especiais de Deus. Eu sempre mostro a ele o amor, o grande amor que o Pai Celestial tem para nós e para todos os filhos da Terra. Eu mostro a importância de respeito, tanto para a nossa família e para as outras pessoas. Eu sempre mostro também que o quão é importante deles aprenderem mais sobre Jesus Cristo, para que eles possam aprender e ter bagagem suficiente para quando crescer, saber escolher, não é? E também o respeito. Devemos ensinar nossos filhos sempre a respeitar não só os pais, e respeitar a Deus, respeitar colegas e professores e todas as outras pessoas com que eles convivem. Temos uma telespectadora em linha, já ali a aguardar já há algum tempo, Fernanda Mascarenhas, da cidade da Praia. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Fernanda Mascarenhas, nós gostaríamos também que partilhasse connosco a sua experiência, né, da formação dos filhos dentro da religião. Sim, eu costumo dizer que nós estamos a viver num mundo onde é cada vez mais difícil criar os filhos. E nós, como pais, nós temos um dever sagrado de criar os nossos filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades, tanto físicas como espirituais, e também ensiná-los a amar, a servir uns aos outros, a guardar os mandamentos de Deus e a ser cidadãos cumpridores da lei. Nós podemos ver que vivenciamos uma sociedade onde a decadência moral e ética é cada vez mais presente. Muitos que estão preocupados com o problema defendem mais legislação, o aumento da força policial, que são medidas que podem auxiliar a curto prazo, mas que não conseguem chegar à raiz do problema. As igrejas também fazem muito, mas também não é o suficiente, porque, na verdade, o lugar básico para se construir um sistema de valores é o lar. E quando nós falamos em educar, educar implica atender às necessidades dos filhos, incluindo as necessidades espirituais. Ou seja, não basta simplesmente prover alimento, abrigo, formação académica.
há a mesma responsabilidade de se prover direcionamento e alimento para o espírito. Então, isso inclui o ensinamento dos princípios básicos da honestidade, integridade, serviço, respeito aos direitos alheios e o entendimento de que somos responsáveis pelo que fizermos nesta vida, não somente perante os outros, mas também perante Deus, que é o nosso Pai eterno. E a Igreja fornece-nos recursos valiosos, programas para crianças e jovens que nos ajudam, enquanto pais, a cumprir essa responsabilidade divina que nos foi atribuída, de guiar os nossos pequeninos no caminho que os leva de volta ao seu lar celestial. Se nós ensinarmos princípios corretos aos nossos filhos, eles irão governar-se a si mesmos mais tarde. Está bem, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. E assim tivemos aqui mais uma participação da Fernanda Mascarenhas, a partir da cidade da Praia. Creio que eu vou começar por Lenin também, Reis, para fazer um comentário do que ela disse e para nós podermos seguir aqui. Ela disse uma coisa lá que me chamou a atenção na hora e acabei esquecendo, mas que eu disse. Então, lembrei. Pronto. É sobre a questão das soluções. Não é? Eu achei muito interessante o ponto de vista dela. Que muitas vezes nós recorremos a policiais, não é? A algum órgão de controle, mas que verdadeiramente são situações pontuais. Olha como é que estão as nossas escolas, por exemplo. Eu tenho estado a me informar um pouco a respeito e eu tenho estado chocado com a forma como a necessidade de policiais nas nossas escolas. Não é? Aquilo só mostra a dimensão de um problema. E o problema maior está vindo desde lá de casa. Ou seja, os pais, muitas vezes também relativamente à religião, existem vários preconceitos, mas o fato é que normalmente, inclusive volto à pesquisa, não é? Aliás, a pesquisa não, ao estudo, mostra que normalmente as crianças com uma educação religiosa têm um comportamento melhor. Né? E isso traz benefícios para a sociedade. É por isso a importância também da religião na sociedade. Independentemente de fé, né? A religião tem um papel fundamental na sociedade para trazer algum equilíbrio, né? Principalmente na matéria da educação dos filhos. E nós gostaríamos de ouvir também a Dirce um breve comentário seu também do que disse a Fernanda Mascarenhas aqui. Sim, ela falou uma coisa que me chamou a atenção sobre... vamos aprender muito mais na religião do que só falar em Deus e outras coisas. Então, ela falou de honestidade sim, e outras coisas mais. Da honestidade, respeito e outras coisas, e também dos recursos que às vezes que aprendemos na igreja, que os nossos que vão ser muitos benefícios para os nossos filhos. Para que eles possam estar preparados para enfrentar a sociedade. No mundo de hoje, como já vemos, muitas coisas estão acontecendo. Os jovens, as crianças têm muitas influências negativas. Então, nós, como pais, devemos ensinar os valores, não é? E princípios que eles vão usar para que eles possam ser melhores no futuro. Temos mais um telespectador em linha agora, Ivandro Fonseca, da cidade da Praia. Olá, boa tarde, Ivandro. Olá, boa tarde. Nós gostaríamos também, Ivandro, que partilhasse conosco a sua experiência da formação dos filhos na religião e também se tiver alguma pergunta, pode deixar para os nossos convidados também. Ok. Olha, assim, na minha opinião, é muito importante que os filhos sejam criados, né, dentro com uma base religiosa, porque, em primeiro lugar, eles vão crescer com uma base com valores éticos, né, e morais que certamente irão contribuir para que eles sejam boas pessoas no futuro, que façam boas escolhas, que escolham fazer aquilo que é certo.
Então, para que isso aconteça, a base religiosa é muito importante. Agora, sendo que hoje em dia é muito fácil escolher o que é errado, nós temos várias coisas erradas acontecendo na nossa sociedade. Então, eu pergunto às pessoas que estão aí no painel qual seria a influência ou, digamos, a contribuição que as religiões podem dar para que as nossas crianças, os nossos filhos possam estar preparadas para escolher o que é certo durante a sua, vamos dizer, a sua vida? Quando tornarem adultos, né? Também, Ivan Fonseca, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado. Hein? Obrigado. Vamos com Dirce Alves Sequeira, pode responder. Sim, respondendo à pergunta dele, eu queria falar também de um pouco a Fernanda também falou sobre alguns recursos que temos na igreja que vai ajudar tanto as crianças como os jovens. É um programa que temos que é atividades de crianças e jovens, então que baseia-se na 4 fases, que é psicológico, físico, intelectual e social. Então, nesse programa, as crianças vão estabelecer metas para melhorar os pontos fracos que eles têm, juntamente com os pais e líderes também. Então, eles vão focar, por exemplo, vão estabelecer uma meta de melhorar na sua leitura, por exemplo. Então, com o acompanhamento, a criança vai fazer, tipo, a cada semana, vai fazer, tipo, ler mais livros, por exemplo, e fazer outras coisas. Então, na religião, as crianças aprendem muito mais do que só tipo, fé e as outras coisas. Eles aprendem, eles desenvolvem coisas que ajudam no seu psicológico, não é? No seu bem-estar. Eles aprendem muitas coisas que vão servir para que eles para os filhos aprenderem isso é necessário os pais servirem de guia, né? Sim, exato. Mais importante porque eles fazem isso juntamente com os pais. Então, aquela conexão, aquela intimidade que o pai vai ganhar com o seu filho, tanto criança como adolescente, os pais vão conhecendo as dificuldades que os filhos têm. Ou seja, se eles estão passando por algum problema psicológico ou algumas outras coisas. Então, nesse programa, que os pais vão sabendo quais os pontos fortes e os fracos dos filhos e que vão, tipo, ajudar a preparar para o futuro, digamos assim. Reis também. Eu achei muito interessante também essa questão. Às vezes, realmente é preciso um pouco na prática o telespectador entender os programas, por exemplo, ou o papel da igreja na educação dos filhos. Já falamos um pouco sobre a família, não é? A atuação dos pais e a atuação da igreja. E eu achei interessante também essa questão que ela falou, de programas. Nós também, na Igreja Adventista, nós temos programas muito interessantes pelo qual tem causado até algum impacto na sociedade, a nível nacional. Já esteve também esses programas na televisão muitas vezes, como o caso de Desbravadores, não é? Acho que o daí já abordou. Sim, já fiz reportagens a respeito dos Desbravadores, não é? Que são programas muito interessantes, desde aventureiros, não é? Que começa com 6 anos de idade até 15 anos, não é? Que se torna líder dos desbravadores. E para quem nunca ouviu falar de desbravadores, é um programa tipo Pioneiros, não é? Que é mais conhecido, onde as crianças aprendem várias especialidades e enchem as faixas, não é? Com várias formações. E são formações diversas, desde línguas, primeiros socorros, a formação artística, não é? Inclusive a própria música. Aprendem muitas coisas, não é? E eu estou nesse programa já há muito tempo
onde que eu tornei-me líder desbravador, não é, internacional, e tenho uma faixa já muito lotada. Então, que é a minha gratidão também que eu trago, não é, do ensinamento religioso, que me capacita a fazer um monte de coisas, ou ser especialista, pelo menos dentro do contexto infantil, em vários campos. Isso mostra, por exemplo, na sua vida pessoal também, tem a sua vida pessoal, essa parte religiosa, mas também tem a sua vida profissional enquanto empresário. Também, com certeza, leva esses princípios para a sua vida enquanto empresário. E a Dirce Alves Sequeira também, enquanto mãe, tem esses princípios, mas também enquanto empreendedora também, tudo o que aprende, aplica na sua vida também. Exatamente. Infelizmente, nós não temos muito mais tempo, a televisão é assim, o tempo acaba e quando a conversa parece que está mesmo a chegar num ponto assim, naquele ponto excelente, temos que cortar a nossa conversa. Eu agradeço a presença aqui de Dirce Alves Sequeira e também do Lenin Reis. Muito obrigado mesmo por estarem aqui connosco para falar deste assunto, que pode parecer um assunto assim meio corriqueiro, mas as pessoas não param para refletir sobre isso. Muito obrigado aos dois. Obrigado a nós. Nós também agradecemos. Também, e nós estivemos a falar sobre a religiosidade na formação dos filhos. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais. Também pode sugerir temas. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv ou pode fazer, como alguns telespectadores, é utilizar a página do Facebook da Sociedade Aberta. Nós hoje vamos terminar por aqui. Na próxima edição vamos estar a falar da parceria família-escola. Um tema também muito interessante. Já sabe, voltamos a estar juntos na próxima segunda-feira às 6 da tarde.